Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bem, nós estamos hoje aqui na aula número 11 do nosso curso de Liturgia Online e vamos conversar sobre a continuidade da celebração da missa, falando sobre os rituais iniciais, a liturgia da palavra. Essa parte que nós chamamos na missa antiga de antemissa, que são os ritos iniciais, e missa dos catecúmenos. Então, essa parte inicial que precedia a missa propriamente dita, tá bom? Vamos conversar então um pouquinho sobre essas partes a partir de agora, Então, os ritos iniciais, eles precedem a liturgia da palavra, que é o primeiro centro da nossa liturgia. Veja que em outra ocasião a gente já falou que a liturgia eucarística, a missa, ela está dividida em duas partes. A liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Os dois centros, a palavra e a eucaristia. Então, esses ritos iniciais, eles precedem a liturgia da palavra como forma de preparar as pessoas, os fiéis, o clero, as pessoas que estão ali naquele momento, imbuídas do Espírito na celebração eucarística, para poder celebrar a palavra de Deus, para poder mergulhar no mistério de Deus que nos vem por meio da sua palavra. Quais são estes momentos, essas partes que precedem a liturgia da palavra? O cântico de entrada, a saudação do clérigo inicial, o ato penitencial, o rito penitencial, tá bom? Que vem com o Senhor piedade, as orações ao pé do altar, o glória e a oração da coleta. Este conjunto aqui é o conjunto que nós chamamos de ritos iniciais. Essa oração da coleta não tem a ver com ofertório, não. É a oração da coleta porque é o momento que o padre coletava todos os pedidos da comunidade e levantava em oração até Deus, como forma de adoração ao Senhor. Então, como nós vemos, essa primeira parte tem caráter exordial, ou seja, um caráter de levar as pessoas a mergulhar, a penetrar nesse mistério, a se envolver com esse mistério, a introdução e a preparação dos fiéis para celebrar dignamente a Eucaristia. O canto de entrada, então, ele abre a celebração, ele cria uma atmosfera dentro daquele momento celebrativo. Ele é a união das vozes e corações com a presença de Jesus ressuscitado. Nós, como comunidade cristã, acreditamos que Jesus está entre nós e que nós celebramos o Cristo vivo. A celebração, o canto de abertura da celebração, ele sempre tem a ver com aquele momento, com aquele motivo que nós estamos celebrando. Então, ou seja, se é uma festa voltada a finados, vai ser um canto falando de ressurreição, de vida eterna, enfim, com Jesus ressuscitado, mas voltado a isso. Se é um canto natalino, se é um tempo de Natal, vai ser um canto de Natal. Se é o tempo de Páscoa, vai ser um canto pascal, e assim vai, tá bom? Ele introduz a festa litúrgica enquanto e serve também para acompanhar a procissão de entrada no caso de uma liturgia solene. Nós já falamos em outra ocasião sobre a liturgia solene, mas vale a pena recordar a ordem processional de uma liturgia solene. Então, na liturgia solene nós temos, primeiramente vem o turíbulo com a naveta, o turiferário com o navetário, que carrega aquele turíbulo fumegante, que é o elemento de adoração a Deus, tá certo? Depois nós temos a cruz ladeada pelos dois ciriais. Então, cruz, símbolo do Senhor, da paixão do Senhor, ladeada pelos círios, símbolo da ressurreição de Jesus. A cruz não foi vitoriosa, mas foi vencida pela ressurreição de Cristo. Depois vem os acólitos, os ministros leigos, os acólitos. Depois vem os diáconos, e um deles carregando o evangeliário, porque a função do diácono é proclamar a palavra de Deus durante a assembleia, ler a palavra ou cantar o evangelho, propriamente dito. E após esses vem os outros demais clérigos, os sacerdotes presentes, e lá no fundo vem o ministro principal, que pode ser o clérigo, o padre, o bispo, enfim, ladeado de 2 diáconos, ou de um presbítero assistente, 2 diáconos, ou de presbíteros, tá bom? Então, esse é o cortejo solene. Esse cortejo recorda o quê? A procissão dos filhos de Deus que caminhavam no deserto, rumo à terra prometida. Então,
esse canto de abertura nos recorda isso, né? A necessidade que nós temos de ir ao encontro do Senhor. Nós, como povo eleito de Deus, como povo que caminha no deserto, vai para o encontro de Deus. Chegando ao altar, a procissão, então esse canto tem que durar o tempo que a procissão chega ao altar. Se é uma procissão pequena, rapidamente acontece. Se é uma procissão maior, demora um pouco mais. Chegou a procissão no altar, o sacerdote vai fazer as saudações iniciais, tá? Se for o rito antigo, o rito novo, ele vai incensar o altar. Então, durante a incensação, o canto continua para que dê tempo de ele incensar o altar e terminar aquele momento para poder saudar a assembleia. Então, o ponto final desse canto inicial é a saudação do sacerdote a toda a assembleia presente. Tá? Aqui nós temos um esquema da incensação inicial num ritual antigo. No ritual antigo ela não acontece aqui. Ela acontece após a subida ao altar, após as orações ao pé do altar que a gente chama. Tá? Então aqui, por exemplo, se incensa a cruz, tá? 3 vezes, porque é em honra à Trindade Santa. Depois se incensa aqui as sacras, que são peças que têm orações específicas, tá bom? Então 4, 5, 6, 7. Depois incensa-se a parte de cima do balcão do altar, né? Que é o retábulo, tá? Vai até a parte lateral do altar e volta aqui no frontispício do altar na parte da frente, né? Continuando para o outro retábulo lateral do altar, frontispício, tá? A parte da frente, e depois a parte do frontal do altar para concluir os 29 movimentos, tá bom? Se for um altar desagregado da parede, ou seja, um altar versus populi, que a gente chama, que está voltado para o povo, se faz ao redor do altar esta incensação. O altar simboliza Deus. O padre começa com o seu acólito, com o seu clero, longe do altar, as orações ao pé do altar, ou seja, aquelas orações: subirei ao altar de Deus, alegria da nossa juventude, ou vamos todos ao altar de Deus, sim, iremos juntos, pois é grande a nossa alegria, ou qualquer outra saudação começa longe do altar, representa a queda da raça humana, não apenas da raça humana, mas de todo o universo, que precisa ser religado a Deus. Por isso, a missa é esse momento do religare, é esse momento sagrado de ligação. O padre, afastado um pouco do altar, vai subir depois ao altar. Esse movimento é necessário para recordar que nós estamos em processo de ascese, de subida mística para o encontro do Senhor. O padre, ao subir ao altar, ele beija o altar. Essa saudação do altar, esse beijo no altar, representa também a restauração de todo o povo em favor de Deus, pela paixão de Cristo. Então, porque o altar representa Jesus. Então o sacerdote saúda com o beijo, que é a expressão mais sagrada. Depois ele faz a confissão dos pecados. Vejam bem, há uma questão importante de dizer para você aqui. Essa confissão dos pecados, ela não se confunde com o sacramento da penitência. Ela é uma parte do sacramento da penitência. É uma oração feita para pedir perdão a Deus pelos pecados. E realmente acontece. Ela recorda aquela confissão pública que os cristãos faziam no início do cristianismo, antes de receberem os sagrados sacramentos. A palavra Kyrie eleison, do grego, a frase Kyrie eleison, que significa Deus tem piedade de nós, ou Cristo eleison, Senhor Jesus Cristo tem piedade de nós, ela representa a petição do povo de perdão diante de Deus, tá bom? Então é uma relação muito antiga, é uma repetição muito antiga, que pode ser cantada, rezada, enfim, mas que tem essa finalidade de aproximar as pessoas de Deus. O ato penitencial, então, tem a finalidade de preparar a assembleia para o primeiro núcleo da missa, como nós já falamos, que é ouvir a palavra de Deus e celebrar dignamente os sagrados mistérios. Gente, no ato penitencial, o acólito, você acólito, ajoelha. Presta atenção. Ato penitencial, você se coloca de joelhos, porque você está convidando a comunidade a se colocar de joelhos e pedir perdão a Deus pelos seus pecados, tá certo? Então é um ato de humildade, não existe penitência sem humildade. E ele celebra também a misericórdia divina e leva a comunidade, como nós falamos, a reconhecer-se pecadora e necessitada do perdão. Por isso, de joelhos no ato penitencial. Tradicionalmente era feita a ladainha Senhor, tenha piedade de nós, que é o Kyrie eleison, que é uma oração de louvor a Cristo ressuscitado. Mais tarde este canto foi incorporado ao rito penitencial e começou a fazer parte do momento de reconciliação.
Depois deste ritual, o padre então dá a absolvição. Indulgência, absolvição, perdão e remissão dos vossos pecados vos conceda o Deus onipotente e misericordioso. Este rito também pode ser substituído por outros, como aspersão ou procissão, que também podem ser considerados ritos penitenciais e que podem ser feitos em determinadas ocasiões. Tá? Depois desse ritual, o padre ainda continua com algumas orações chamadas orações ao pé do altar. É uma parte de um salmo antigo, o Salmo 42, o Salmo Iudica-me Deus. Né? E essas orações fazem parte do nosso ritual sagrado. São muito importantes. Né? Após o padre dizer então da indulgência, né? Então, indulgência, absolvição, perdão e remissão de todos os vossos pecados, vos conceda o Senhor Deus onipotente e misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não me afasteis, meu Pai, de vossa presença, não retireis de mim o vosso divino Espírito. E a Assembleia responde: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Renovai em mim a alegria da vossa salvação, o meu Espírito se alegrará em vós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Esse conjunto faz parte de orações ao pé do altar. No ritual antigo, se estiver sendo celebrado o ritual antigo, é nesta hora que o padre vai receber o turíbulo, vai colocar da naveta o incenso dentro do turíbulo e vai incensar o altar, como nós mostramos neste slide aqui, tá bom? Se não, se foi feito no começo, já é no ritual novo, então não tem incensação agora. Após então este momento de oração ao pé do altar, se faz o Gloria in excelsis Deo. Tá? Geralmente o bispo pode fazer todas estas orações no trono, sentado na sua cátedra, né? Não sentado, mas nesse caso de pé, mas pode ser feita da cátedra. Tá? É uma inovação que também pode ser ocupada pelos sacerdotes. Essa parte inicial ser feita da cátedra, do local onde está a cadeira dos ministros sagrados, tá? Do ministro presidente da igreja. Ele então anuncia Gloria in excelsis Deo, quer dizer, glória a Deus nas alturas. Essa é a frase latina da frase glória a Deus nas alturas, que são as palavras que os anjos usaram no nascimento do Senhor e representa então o nascimento de Jesus. Este hino do Glória é um hino muito antigo então, porque ele é uma homenagem a Jesus nascido, é um hino de alegria. Por isso que ele é usado nas celebrações de alegria. Ele então se situa no Advento e na Quaresma, porque nós usamos o roxo da penitência, então não há, né? E também cerimônias como finados, como missa por almas, não há glória, não tem glória, não se canta glória nem se reza glória, tá? Ele geralmente é feito alternado com a assembleia, em coro, ou é um hino de louvor da assembleia diante de Deus e do mistério de Deus, tá bom, gente? É interessante observar que o ano litúrgico começa no Advento. Então são 4 domingos. Não se canta nesses 4 domingos o Glória. Só no Natal, só na noite de Natal, que é o hino propriamente do Natal, é que vai cantar o Glória pela primeira vez no ano litúrgico. Então por isso que ele tem a ver, nós cantamos pela primeira vez no Natal, por causa da origem do hino que foi exatamente no Natal, tá bom? Depois do Glória, o padre faz a oração inicial, né, a prece inicial, que também é chamada oração coleta, porque ele coleta os pedidos da comunidade e os apresenta como sacrificador a Deus. Ele faz à direita dele, ele vai para a direita. Por quê? Porque a direita representa a vida oculta de Jesus, os primeiros anos da vida de Jesus, passados em oração simples e humilde. Também representa o povo de Israel, antes, no Antigo Testamento, tá bom? Então essa é o significado dele ir para a direita. Então as orações coletas sempre falam muito com poucas palavras, foram compostas por grandes santos da igreja e padres da igreja, tá bom? Depois vem a liturgia da palavra. A liturgia da palavra, centro da primeira parte da missa, chamada Missa dos Catecúmenos. Então a primeira parte da missa é denominada Missa dos Catecúmenos, nós já vamos entender logo na sequência por que é chamada assim. Na Sagrada Liturgia, Deus está presente de várias maneiras. Uma delas é quando se proclama a palavra de Deus. Então Deus convoca a assembleia e dirige a sua palavra e fala hoje na história. Nós aprendemos pelo ouvir a palavra de Deus, como nos diz o apóstolo Paulo em sua carta. E Jesus revela
a nosso discipulado e missão por meio das palavras que ali são proclamadas, palavra do Antigo Testamento, do Novo Testamento, dos Salmos e dos Evangelhos, tá bom? Durante os 3 anos, que nós chamamos ano A, B e C, né, os anos litúrgicos da igreja, a gente consegue ler toda a Bíblia Sagrada nesses 3 anos se nós fizermos a missa todos os dias, tá bom? Esse é o roteiro que nós temos. Epístola, né, é a leitura de uma espécie de carta. A epístola é uma espécie, ela não é a carta, né, o conjunto, o gênero carta, ela é uma espécie de carta, que é usada especialmente para isso, para instrução e correção, tá? E guia a todos. Antigamente se lia muito somente epístola. As epístolas então representam os profetas da antiga aliança, em especial São João Batista, que é o último da antiga e o primeiro da nova. Tá? O padre voltado para o altar representa Jesus. Essa epístola é feita do lado direito do altar. É a pregação para os judeus. Por isso que também muitas vezes é feito texto do Antigo Testamento nessa epístola, tá bom? Geralmente quando a missa só tem uma leitura e o Evangelho só faz uma leitura do Antigo Testamento neste momento, chamado primeira leitura ou leitura da palavra, tá? Ou também chamada leitura da epístola. Então é feito este momento lá do ambão à direita do padre, porque é a pregação inicial de Jesus, porque é o mistério oculto da vida de Jesus e também porque era a pregação feita aos judeus. Depois vem o salmo responsorial. Responsorial porque ele é forma de responso, né? O cantor, o salmista canta, a comunidade, o coro responde, tá? Bacana é que ele seja cantado, então é importante ter o ministério dos salmistas dentro da igreja, né? Aqueles, cantado pelos salmistas, tá? Então ter os salmistas para cantar o salmo, que tem a ver com a liturgia daquele domingo, está muito relacionado ao evangelho daquela celebração. Em determinadas ocasiões, o responsório, né, o salmo responsorial, pode ser substituído pelo gradual, aleluia, ou trato. Gradual, se chama gradual porque era feito nos degraus do altar. O aleluia, porque se canta o aleluia, que quer dizer louvai a Deus, e o trato, por ser um texto mais circunspecto, que era lido no tempo quaresmal. Tá? Preparação ao evangelho, então, vai sair da direita, da onde leu a epístola, e vai para o centro, que significa saída de Jesus da casa de Nazaré e vai ao deserto. Saída do povo do Egito, da escravidão do Egito, e vai para onde? Para o deserto. Então o centro do altar, naquele momento, dessa preparação para o evangelho, representa o deserto. O deserto é um lugar de quê? De retiro, é um lugar de encontro com o transcendente, por isso que o padre faz uma oração quase imperceptível. No latim se chama munda cor meum, quer dizer, Senhor, muda os meus lábios, muda o meu coração, purifica o meu coração, para que eu possa digna e competitamente anunciar o teu santo evangelho. Isso também o diácono faz. Se, por exemplo, faz ele que proclamar o evangelho, então ele pega o livro do evangeliário, coloca no centro do altar, desce, faz a oração, né, de joelhos, sobe, pega o livro, leva até o presidente da cerimônia, apresenta o livro, beija a mão do presidente, o presidente da cerimônia abençoa este diácono e ele vai para o local onde ele vai proclamar o evangelho, que vai ser à esquerda do padre, né? Vai para o lado dos gentios. Jesus sai da sua vida oculta e vai para a sua vida pública. Então essa também é o sentido de sair da direita e ir para a esquerda, para falar do evangelho de Deus para as nações, para os povos. E aí o diácono vai até lá, ele recebe a bênção, vai até lá, ladeado por quem? Pelos 2 seroferários, que representa a luz do Cristo ressuscitado, porque o evangelho é a palavra de Jesus, é Jesus falando, tá certo? Nesse interregno vem o seroferário com o naveteiro para o presidente da cerimônia. O presidente da cerimônia pega o incenso, coloca dentro do turíbulo 3 vezes, sempre em nome da Trindade Santa, por isso são 3 vezes que ele coloca 3 colheradinhas de incenso dentro do turíbulo. Aquele naveteiro com o turiferário vão até o local onde está o diácono, lá naquele ambão que vai proclamar a palavra, para que ele possa incensar a palavra. Este diácono vai fazer então a proclamação da palavra. Esta ação litúrgica que eu acabei de explicar para você, que envolve diácono, seroferários, turiferário e naveteiro e o presidente da cerimônia,
né, que é a proclamação do Evangelho, que é a procissão do Evangelho. Durante este momento, o povo está aclamando o Evangelho, cantando com entusiasmo a palavra de Deus, né? Proclamando a palavra da salvação. Geralmente é cantado um aleluia com um versículo sobre o Evangelho que vai ser proclamado. Aleluia, como nós já falamos, quer dizer louvai a Deus. O canto pode ser repetido após a proclamação do Evangelho. E durante esse momento também da procissão pode ser repetido até que o diácono esteja pronto para proclamar o Evangelho. Tanto o diácono quanto o presidente da cerimônia, se ele estiver fazendo uma missa solene, ele mesmo vai proclamar se não tiver diácono, né? Como é que ele vai fazer? Então, o Senhor esteja convosco e com o vosso espírito. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, São Marcos, São Lucas, São João, um dos 4 evangelistas. O povo responde, glória a vós, Senhor. Ele vai pegar o turíbulo e vai incensar no centro, na esquerda e na direita. Vai entregar o turífero vai ficar ali do lado, esperando ele terminar a proclamação do Evangelho. Aí ele reza, ele lê o Evangelho ou ele canta o Evangelho. Terminada este canto, esta leitura, ele vai dizer palavra da salvação. Ao cantar palavra da salvação, todos respondem glória a vós, Senhor. Ele pega o Evangelho e leva de novo ao presidente da Assembleia para que este beije o Evangelho e apresente ao povo. E termina a parte do ritual do Evangelho. O ponto alto da liturgia da palavra é a proclamação do Evangelho. Por quê? Porque Cristo se torna presente através da sua própria palavra. É o próprio Cristo que fala no Evangelho. A palavra do Evangelho menciona a presença do Cristo vivo, né? Por isso que o Evangelho geralmente começa. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos. Então, quer dizer, está referindo-se a Jesus. Faz 3 sinais durante a proclamação, né? Na testa, na boca e no coração, para que a nossa mente acolha o Evangelho, a nossa boca proclame, o coração sinta e viva o Evangelho proclamado, tá bom? Outro detalhe, mudança do missal no momento do Evangelho. Então, ele sai do lado da epístola, que era a pregação dos profetas, que era a pregação do Antigo Testamento, e vai para o lado do Evangelho, que é a pregação de Jesus, que é a pregação do Novo Testamento. É a mudança do velho para o novo. Então, o acólito tem que ficar atento para esta mudança do missal, tá bom? O padre vai pegar e vai levar. Se ele não fizer isso, você vai lá e faz, tá bom? Importante lembrar isso. À direita, no lado da epístola, o livro fica reto, porque a palavra de Deus era reta. Ela não tinha ainda o entendimento da teologia da misericórdia de Deus. As pessoas eram muito ortodoxas, ela era muito fechada, era muito hermética essa palavra. Tá? À esquerda, o evangelho proclamado para todos. Então por isso que ela é colocada enviesada para os gentios. Então aquelas regras, aquele regramento, ele é substituído pela graça, pela misericórdia de Deus, tá bom? Então por isso a mudança também do próprio condicionamento da palavra do evangelho da direita para a esquerda, dos judeus para os gentios, tá bom? O evangelho sempre foi pregado aos maus para a sua conversão. Então aqui nós temos o sentido do altar, ó, o altar ad oriente, o evangelho voltado para o norte. Por quê? Porque no norte, na Ásia, né, é frio, é um símbolo do mal. Disse Jeremias 1,14, disse-me o Senhor, é do norte que vai transbordar desgraça sobre todos os habitantes da terra. O evangelho também é voltado para o norte. É um símbolo. É um símbolo. Tá? Por essas direções nós estamos simbolicamente mostrando o quê? Que a nossa luta é uma luta espiritual. É como diz o apóstolo Paulo, ele fala assim, a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, é contra os espíritos malignos e potestades espalhadas pelo ar. Então é uma luta contra o mal, que se trava por meio do quê? Da palavra de Deus. Nós vemos, por exemplo, na tentação de Jesus, que Jesus vence as tentações sendo firme na palavra de Deus, tá bom? Então, e enfatiza também a posição do altar voltado ao Oriente para mostrar também esse anúncio, essa proclamação da Boa Nova, trazendo o sol da verdade, a luz de Deus para dentro de nós, por isso voltado ao Oriente. Após a proclamação do Evangelho, então, vai haver o momento da homilia, do sermão, da pregação da palavra. O padre vai apresentar esta palavra de Deus para a comunidade, né, para contextualizar a comunidade. Então ele geralmente apresenta um aspecto histórico da palavra, como é que era a palavra naquele tempo, no contexto que ela estava, que ela foi escrita, ou o contexto a qual ela se refere, tá bom? Depois ele traz para dentro da realidade da vida comunitária, daquilo que nós estamos vivendo no momento, e o objetivo sempre é animar o povo, exortar, fazer com que o povo possa viver uma vida coerente ao ideal proposto pelo Evangelho de Cristo. Após a pregação da palavra, vem a profissão de fé. A profissão de fé
é o momento que nós reafirmamos a nossa fé. Nós temos 3 profissões de fé que são possíveis serem feitas na liturgia da igreja. A primeira é o Credo dos Apóstolos, que é o que nós costumeiramente rezamos. Credo niceno-constantinopolitano, que é usado geralmente nas festas, Natal, Páscoa. E a terceira é o símbolo de Santo Atanásio, que raramente se utiliza. Nesta oração do creio, a gente proclama os 14 artigos que nós acreditamos. Tá? Gente, importante de voltar aqui um pouquinho, porque nós falamos várias partes dessa primeira parte da liturgia, que é a liturgia da missa dos catecúmenos. Então, no começo da liturgia, o padre faz o sinal da cruz, os acólitos estão de pé. Na hora do ato penitencial, os acólitos ajoelham. Após receber a indulgência, a absolvição, os acólitos levantam. E aí eles continuam em pé durante todo o ritual da missa, até o momento da liturgia da palavra. Quando inicia a liturgia da palavra, eles se sentam. Tá? Durante a aclamação ao evangelho, aqueles que vão ajudar na aclamação ao evangelho, como turiferário, naveteiro, seroferários, vão se levantar e vão fazer tudo isso. Os demais também se levantam nos seus lugares, vão ficar acompanhando a proclamação do evangelho cantando. Tá? Depois, senta-se para o sermão. Cuidado na hora de sentar. As mãos não devem estar soltas, não devem estar no peito, não deve estar nada disso. As mãos sempre postas sobre as pernas, sobre a coxa, tá bom? Estendidas ali, sem ficar coçando nada, sem nada disso. Sempre as mãos com muito cuidado. Nós já falamos sobre a gestória das mãos lá na aula do acólito, mas é importante colocar para vocês. No momento da profissão de fé, todos levantam novamente para professar a fé, porque é o símbolo de prontidão do Filho de Deus para responder a palavra de Deus, aquilo que foi aclamado na leitura e nas homilias. Após este momento, nós fazemos o abraço da paz, nós fazemos a oração pela paz e o abraço da paz. O que significa isso? É um momento que representa a reconciliação e a união da comunidade, e no cristianismo primitivo os catecúmenos eram despedidos nesse momento. Né? Então nessa hora da paz se dava um abraço de paz, e aquelas pessoas que ainda não tinham recebido comunhão, crisma e batismo, que se recebia numa única cerimônia no sábado de aleluia, que era assim que se fazia no cristianismo primitivo, eles iam embora. Não podia ficar durante essa celebração. O abraço é muito importante porque recorda a reconciliação. Aquilo que Jesus disse: se tiveres algo contra teu irmão, vai primeiro reconciliar-te com ele, depois vem fazer a tua oferta. Então, como na sequência vai ser feita a oferta, então esse abraço da paz representa aquela reconciliação que nós devemos fazer espiritualmente com os nossos irmãos. Limpar do nosso coração toda a mágoa, todo o ressentimento, todo o pecado, para podermos ser dignos de celebrar os mistérios de Deus, tá bom? Durante este momento de abraço, né, que nós vamos abraçar a comunidade e tudo mais, a Assembleia, juntamente com o coro ou com a equipe de louvor que canta, enfim, aqueles que estão puxando o canto, vão cantar um canto de paz para a gente poder fazer este momento da paz. Uma observação que eu quero fazer, então, o momento da paz encerra a missa dos catecúmenos, encerra essa primeira parte dos ritos iniciais da liturgia da palavra, é sobre o ministério dos leitores. Gente, quem vai ler na liturgia da palavra deve se preparar espiritualmente para a leitura. Você deve ler antes, você deve conhecer o teu texto, até para você saber pronunciar as palavras. A Bíblia tem muitas palavras diferentes, então é importante que você saiba pronunciar essas palavras. Você vai meditar sobre aquilo que você leu, você vai orar em cima da palavra, vai deixá-la tomar conta do seu ser, corpo, mente. O leitor e a leitora devem ser os primeiros ouvintes da palavra. Não é pegar de qualquer jeito, vou ler. Né? Não, conheça a liturgia do dia, prepare-se para essa liturgia, para que você possa falar dignamente. Você está lendo a palavra de Deus. Jesus fazia isso na sinagoga. Ele tinha a honra de ler a palavra. Era um momento de muita honra. Então, para nós, quando somos leitores, isto é um momento de muita honra. É importante que a gente, então, se prepare, tá? Por ensaio, por cursos, enfim, para que a gente possa ler a palavra de Deus de maneira adequada, tá bom? Bom, com isso, minha gente, eu encerro essa nossa aula e desejo a você que continue caminhando no caminho
do conhecimento litúrgico. A liturgia é uma ciência, ela tem toda uma correlação com diversos fatos, e é muito importante que você, como uma pessoa que está se propondo a estudar para exercitar um ministério dentro da igreja, seja um ministério de louvor, seja um ministério na parte administrativa, seja um ministério como leitor, seja um ministério como acólito, enfim, que você que está se preparando para esse ministério nos ajudar na comunidade, que você tenha consciência dessas coisas aí, tá bom? Um forte abraço e vamos em frente na missão. Ó, nós já passamos da metade do nosso curso, né? Vamos em frente, eu conto com você e conto com a sua disponibilidade em servir, tá bom? Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.